queria ver se a gente podia quebrar essa frase que denota o título, o tema de hoje, e vamos assim perguntar para alguns de nós o que é que cada palavra dessa significa. Então, se a gente pegar essa frase, os trabalhadores da última hora, e a gente pensar primeiro sobre a palavra trabalhadores. O que é que vem à mente com a palavra trabalhadores? Paola, o que é que vem à mente com a palavra trabalhadores quando a gente pensa? Em movimento, em atividade. Uhum. Alguém que quer adicionar algo mais? Fazendo uma obra. Fazendo uma obra. Ação. Uma ação. Eu acho que esses três inputs, eles conseguem resumir muito bem o que a palavra trabalhador quer dizer. Algo em ação, algo onde não existe nação, onde você arregaça a manga e você faz algo. Onde você deixa de ser apenas um contemplador e você passa a agir. E a palavra última, Moacir, o que é que vem à mente quando a gente pensa na palavra última para você? Última. Mas oportunidade. Oportunidade. Derradeira. Derradeira. Geise. Algo que está acabando. Está no fim. Está no final. Alguém mais? Cláudio? É a última oportunidade, né? Vamos dizer, a última chance seria Derradeira, né? derradeira. E a palavra hora? A palavra hora remonta a gente a pensar em quê, Raimunda? A palavra hora remonta a gente a pensar em quê? Agora. Hora. Momento. Tempo. Né? Tempo. Fração do movimento da Terra em torno do Sol. Pronto. O Cláudio conseguiu ser bem mais técnico. Mas tempo é algo que nos acomete em todo momento, em todo instante. A questão do tempo nos vem à mente sempre quando a gente pensa em algo que a gente tem a fazer, alguma ação que a gente tem que cometer. E a gente fez esse tipo de pergunta aqui para a gente tentar um pouco preparar para o que a gente vai conversar aqui hoje. E esse capítulo do Evangelho, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, ele é um capítulo relativamente pequeno. Ele é bem pequeno, é um dos menores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele traz ensinamentos muito profundos. Ele traz um chamamento muito amplo no que se concerne a ideia de trabalhadores tomando ação, fazendo algo, principalmente dentro desse contexto de última hora, ou hora no que se refere a tempo. Então vamos começar esse bate-papo de hoje procurando rever essa parábola, os trabalhadores da última hora. E a gente fica feliz que o Jorge está aqui depois de várias semanas, a Blanca também voltando. Bem-vinda, Blanca, depois de muitas semanas. São bons sinais desse outono. Mas o que o Evangelho traz nessa passagem é o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha.
Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles: É que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, uma espécie de capataz: chama os trabalhadores, o assistente, gerente, né? Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Denário, no caso, é a moeda vigente na época, né? Que ainda existe em vários países árabes, inclusive é usada essa moeda denário. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dais tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim, dará este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Se a gente parar para pensar um pouco sobre os personagens dessa parábola, a gente consegue fazer, como muitos já fizeram, a seguinte analogia sobre quem são esses personagens. O pai de família, quem é o pai de família? A vinha, os trabalhadores na vinha, ou executando o trabalho na vinha, as horas e o salário. E o que a gente percebe é que o pai de família, ele recompensou da mesma forma todos que ali executaram o seu trabalho, independente do tempo, sendo aquele da última hora, sendo aqueles que executaram o trabalho em outros momentos, mas todos eles receberam a mesma recompensa, receberam o mesmo denário. Aqui existe mais ou menos uma tabela mostrando a quantidade de horas em que cada um daqueles grupos de trabalhadores trabalharam. Aqueles que trabalharam 9 horas, alguns que trabalharam 6 horas, 3 horas e 1 hora. Mas algo estava acontecendo, ou algo acontecia, para aquele pai de família ou dono da vinha retornar àquela praça e continuar chamando e continuar recrutando aqueles potenciais trabalhadores. E todos aqueles, incluindo aqueles da última hora,
eles se propuseram a trabalhar. Eles não se negaram a trabalhar. Eles estavam sentados na praça e eles falaram, olha, ninguém trouxe trabalho. Então, se ninguém trouxe trabalho, é por isso que a gente está aqui. Ah, tem trabalho? Então a gente vai trabalhar. Então, se a gente pensar a princípio sobre essas questões que a gente já levantou aqui, algo nos chama a reflexão. E é justamente essa disparidade aparente que existe entre o que foi pago àquele que trabalhou mais horas, quando comparado com aquele que trabalhou apenas 1 hora, ou na última hora. E a gente para pensar um pouco, para refletir e considerar o seguinte, principalmente muitos de nós que estamos no mercado de trabalho, e hoje em dia se ouve muito falar nisso, não só hoje, mas de algum tempo, sobre a questão de que o que vale é o trabalho feito, e não o tempo gasto no trabalho. Ou em algumas situações ou circunstâncias a gente encontra o tipo de comentário, o que vale não é a quantidade do trabalho, é a qualidade do trabalho. Então a gente sempre encontra essas referências nos dias de hoje quando se referem à jornada de trabalho relacionado ao que é produzido, ao que sai do trabalho. Mas o senhor da vinha, como a gente vê aqui nesse último parágrafo, ele tenta justificar no final da parábola o que ele fez. E ele justifica dizendo, olha, esses da última hora, eles fizeram o seu trabalho de maneira espontânea, mas fizeram. Eles produziram o que era esperado deles produzir, e o acertado foi receber aquele 1 denário. Então, por que você está preocupado com os outros? Você demorou 12 horas, fez o seu trabalho, está recebendo 1 denário também. Isso remonta a gente a refletir muito sobre o papel que nós espíritas temos nos dias de hoje, principalmente. Quando temos em nossas mãos a oportunidade de considerar tudo o que aprendemos no nosso dia a dia, ou fazermos com que as nossas ações, as nossas atitudes estejam em linha com aquilo que acreditamos. Em outras palavras, a gente muitas vezes a gente fala ou diz que sente e aprende, mas na hora de executar, na hora de colocar aquilo em prática, falta um pouco aquele movimento de arregaçar as mangas e tentar efetuar aquilo que se propõe. Três capítulos antes, capítulo 17, tem um trecho chamado Bons Espíritas. E nesse trecho, o 4º parágrafo fala o seguinte: Bons espíritas, meus bens amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais, nunca, que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, Kardec, no capítulo 17, no trecho que fala de bons espíritas, esse parágrafo já chama atenção para a questão
desse trabalho importante e necessário, independente do tempo, independente do momento, mas necessário antes do que nunca. Onde ele fala, se a gente observar no final desse parágrafo, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos, que formam para vós a eternidade. Ou seja, o momento, o tempo, a hora que se emprega, o quanto relevante é o que se produz nessa hora, nesse momento, independente de quando isso acontece. Principalmente quando a gente observa que tempo é um conceito que se torna muito abstrato, principalmente quando a idade vai passando. A gente começa a refletir em questões muito mais profundas e existenciais, e não apenas naquelas circunstâncias que acometem a gente no dia a dia. A gente começa a pensar mais nas consequências dos nossos atos e assim por diante. Ou seja, apesar de existir uma relatividade muito difícil, às vezes, da gente ter em mãos ou ser tangível no que se refere a tempo, ainda assim é fácil a gente refletir sobre a questão da gente usar o tempo que nos é dado para produzir algo positivo, sabendo que as consequências desses atos positivos têm um efeito para toda a eternidade, têm um efeito para o tempo que ainda há de vir. A gente pensa muito nas circunstâncias que nos acometem nessa encarnação. A gente fala assim, vamos ensinar isso aos nossos filhos, porque nós temos essa aspiração, queremos que eles sejam homens e mulheres de bem, que eles sejam felizes e tenham uma vida feliz profissionalmente e possam ter seus filhos e uma vida tranquila e assim por diante. E são objetivos muito nobres. Mas muitas vezes nos esquecemos que muito do que passamos, e mais importante ainda, aquilo que passamos pode ter um efeito muito mais contínuo. O quanto mais importante não é, ou não seria, se aquilo que a gente ensina para os filhos e para as gerações que vão surgindo, aquilo não tenha um efeito muito mais duradouro. Aquilo seja algo que possa ser carregado para vidas futuras, para outras vidas. Quando talvez essa relação filial e paternal nem mais exista nos padrões clássicos, como a gente encara hoje. Mas que aquele amor paternal e filial tenha servido como um ponte para aquele ensinamento ser transmitido e aquele amor prossiga por vidas futuras, sabendo que aquele ensinamento foi passado e terá um efeito positivo. Mas, refletindo de novo sobre, trazendo um pouco desse capítulo 17 para ajudar no capítulo 20, como a gente falou, o capítulo 20 ele é pequeno, mas é profundo. Existe essa alusão ao tema no capítulo 17, que fala de bons espíritas. E a gente está levantando esse questionamento. Espíritas, trabalhadores da última hora, estamos então sendo dada a oportunidade de sermos trabalhadores dessa última hora? Mas por que então Kardec começou aquele termo, aquela parte do capítulo 17 chamando bons espíritas? Por que bons? Né? E normalmente a palavra bons passa desapercebida. A gente normalmente pensa espíritas quando a gente lê ali e a gente ignora, ou de novo, passa desapercebida aquela palavra bons. Mas a frase diz respeito não a espíritas em geral, mas a bons espíritas. E o capítulo 17 ele decorre sobre isso, falando do que é o bom espírita. Do bom espírita não ser aquele, digamos aqui entre aspas, o santinho do pau oco, né? Ou aquele que é o bonzinho.
mas sim aquele que está constantemente em busca, procurando melhorar, sabendo que está ao seu alcance as ferramentas de reforma íntima, que está ao seu alcance os meios pelos quais a sua vida pode melhorar. Então, a gente queria aqui chamar a atenção que esse trecho do capítulo 17, ele vem servir como um apoio muito importante para o capítulo 20 e mais ainda esclarecedor no que se refere ao papel dos espíritas como potenciais trabalhadores da última hora. O capítulo 20, ele segue em frente com um trecho que fala sobre os obreiros do Senhor. Então vamos ler aqui rapidinho. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Trabalhar no campo do Senhor, pagamento em cento pelos dias trabalhados, trabalho junto com esforços unidos. Vinde a mim, vós, que sois bons servidores, que impuseram silêncio aos ciúmes e às discórdias, que não retardaram a obra do Senhor. Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá a eles e serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo de seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. A gente escolheu ler esses trechos para ter certeza de que a gente estabelece essa base de leitura sobre o que a gente está tentando discutir aqui e centrar a nossa conversa em torno disso, que é trazido por esse capítulo 20, onde normalmente a gente falou sobre trabalhadores e normalmente trabalhadores está associado também à palavra salário ou recompensa. Então você trabalha e você recebe algo de volta, recebe algum retorno. E a palavra salário, ela normalmente estando associado ao trabalho, ela provavelmente não vai estar associada àqueles que não estão trabalhando, que estão de braços cruzados, ou aqueles, digamos assim, inativos, né? Então, quando a gente pensa nesse trecho que fala sobre os obreiros do Senhor, e a gente pensa sobre as oportunidades perdidas que nos acometem todos os dias, ou que as vicissitudes que nos acometem todos os dias, as oportunidades que nos aparecem a todo o tempo, essas oportunidades são oportunidades de trabalho, são oportunidades que podem ser recompensadas. E quantas vezes nós, de maneira consciente ou inconsciente, quantas vezes não ignoramos essas oportunidades
e, e assim deixamos de ter, digamos, esse direito a esse salário. Porque, sem sombra de dúvidas, seja no ambiente do lar, seja no ambiente do trabalho, seja no nosso meio social, seja com os vizinhos, aonde estivermos, momentos estão acontecendo à nossa volta. Momentos que convidam a gente a nossa atitude mais positiva com relação ao nosso próximo, a nossa brandura, ao nosso silêncio, às vezes. Momentos que nos convidam a que estendamos o braço para aqueles que estejam precisando da nossa ajuda, sem pensar em ter algo em retorno. Mas, muitas vezes a gente não arregaça as mangas, a gente não vai atrás. Seja por preguiça, seja por desatenção, seja por estarmos preocupados com coisas periféricas e banais, ou sem querer banalizar as coisas banais, mas a grande verdade é que existe um propósito na nossa vida. Então, por quanto tempo vamos estar nos distraindo com essas circunstâncias que venham nos distrair e quantas vezes vamos perder o foco sobre aquilo que realmente interessa quando o assunto é o nosso trabalho, o nosso papel como trabalhador, como obreiro na seara do Senhor. Então, existe um parágrafo nesse capítulo do Espírito Constantino e ele fala: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então, a necessidade da vigilância, se a gente refletir um pouco, ela é muito grande. A gente normalmente está distraído, a gente não está vigilante e essas oportunidades aparecem, são coisas simples. A gente sempre gosta de lembrar aqui esse exemplo da gente vir aqui, a gente ter 1 hora, 2 horas de momentos muito tranquilos e felizes entre todos nós aqui amigos, e aí de repente a gente começa a dirigir, entra na freeway, alguém corta na nossa frente, a gente já está xingando. Né? Então, um momento simples de desatenção, uma distração, ou uma falta de foco sobre foco sobre aquilo que realmente interessa, sobre aquilo que é realmente relevante do ponto de vista existencial. Então, esses bons espíritas, os bons espíritas como obreiros ou trabalhadores da última hora, eles precisam estar, ou aqueles que queiram ser bons espíritas, precisam estar atentos a esses momentos. Aí Constantino, nesse segundo parágrafo desse trecho do capítulo, ele fala também isso, ele fala sobre isso, ele fala: empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos. Né? Então, se estendendo um pouco nessa questão dos bons espíritas, aqui algumas coisas que chamam a atenção sobre o que é ser um bom espírita. Nunca fugindo do tema da caridade. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo relativamente pequeno, mas acredito que o mais importante. E para aqueles que leram Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo, daqueles que são familiares das músicas que herdaram e que usaram dos trechos que aparecem nesse capítulo 15 sobre a necessidade do amor ao próximo. A importância aqui não é de identificação. A importância aqui da gente observar é a importância do nosso trabalho, é a importância do nosso foco em estender a mão ao próximo. Isso
Isso não é um menu com 4 opções que a gente vai escolher assim, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e simplesmente vai acontecer porque eu quero que o meu dia seja assim. Mas é, na verdade, uma atitude positiva com relação ao que quer que seja que nos aconteça ao nosso dia, para que a gente tenha essas atitudes positivas como bons espíritas, colaborando com a obra divina, sendo trabalhadores, obreiros da obra do Senhor, trabalhadores da última hora. Erasto, é o 4º parágrafo no trecho desse capítulo, ele fala: reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Ou seja, os princípios contam. Não são apenas as aparências que vão contar, mas os princípios e como a gente aplica os princípios no nosso dia a dia. A gente colocou alguns bullets adicionais aqui e a gente começa um pouco lembrando sobre esse desafio constante da gente saber ou tentar discernir sobre as questões que são existenciais versus as questões circunstanciais. E o que é que a gente quer dizer com isso, né? Muita gente pode chamar questões existenciais de questões cósmicas ou profundas, e assim por diante. Mas é a gente saber que o que está cometendo a gente no nosso dia a dia tem um impacto, pode ter um impacto dentro daquilo que a gente, do nosso ambiente que a gente vive no dia a dia, que seja um impacto que seja completamente diferente daquele que é ou que seria na nossa existência num caráter muito mais amplo. Se a gente pensar que a nossa existência é muito mais do que essa encarnação, que a nossa existência, a nossa vida, ela é uma vida espiritual e que aqui estamos como apenas mais um capítulo dessa existência, a gente começa a encarar o que acontece nas nossas vidas com uma ótica bem diferente. Então, as questões existenciais, saber diferenciar e dar o sentido ou o valor necessário de uma maneira bem diferente. Então, o bom espírita é aquele que está buscando sempre se melhorar, buscando sempre corrigir as suas falhas, sabendo diferenciar sempre essas questões existenciais e circunstanciais. Sentindo-se espírito imortal, sentindo-se que ser muito mais do que apenas eu ser o Fred hoje aqui, né, a Blanca ser o que ela é, e assim por diante. Mas sentindo-se espírito imortal no sentido mais amplo, procurando interrogar a nossa consciência sempre sobre quais são os compromissos que porventura eu tenho assumido, que contrato existencial, como fala o nosso amigo Dr. Alírio Cerqueira, pegou emprestado isso aqui dele, o que contrato existencial eu tenho com relação ao meu plano, que contrato é esse que eu tenho que seguir? Algo que vai muito mais além do que esse dia a dia que a gente vive aqui, o que a gente percebe. E a gente usa a palavra perceber no sentido amplo da palavra, ou seja, a percepção indo muito mais além do que aquilo que os nossos olhos conseguem ver aqui. Esse propósito existencial em que a gente tenta procurar como um instrumento para trazer oportunidades de conquistas essenciais. Não, eu trabalhei pra caramba, consegui ganhar muito retorno com aquele trabalho, agora eu posso comprar o carro dos meus sonhos. Existe muito mérito nisso.
Não tem nada de errado com isso. E existe muito mérito. Mas aquilo está dentro de uma circunstância que nos acomete. Naquele instante, aquela circunstância, naquela vida, aquilo foi algo que aconteceu. Mas a relevância, o sentido, indo além das circunstâncias que nos acometem, ou que servem como, digamos assim, cosméticos no nosso dia a dia, elas estão longe de ser essenciais no sentido mais profundo da vida, num sentido mais existencial. Que conquista é essa que nós queremos? E sentir isso é só uma fase, sentir é só um passo. Mas depois de sentir, o que é que estamos fazendo a respeito daquilo que sentimos, o que sabemos? E assim, nos ver com responsabilidade, sim. Agora que eu sei, agora que eu conheço, que tal eu ter responsabilidade e agir em torno daquilo? Sem ter sentimento de culpa. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Todos os dias ainda falhamos. Quase todos os domingos a gente ainda vai ter uma dor de cabeça aqui na freeway e vamos ficar chateados. Tudo bem. Mas em vez de ficar com sentimento... Isso é um exemplo, gente. Nem todo domingo não. Mas que a gente não crie um sentimento de culpa com relação a isso. Que a gente tente encontrar o motivo pelo qual continuamos errando, sabendo que temos responsabilidade em corrigir os nossos atos e seguir em frente, como bons espíritas que devemos ser. Uma reencarnação simples não é uma simples reencarnação, pois muito foi investido no êxito da viagem. Ou seja, estamos aqui, nessa encarnação, não apenas para jogar fora a oportunidade e gozar a vida, deixar o tempo passar. Essa oportunidade perdida pode ser algo que venha depois, que, sendo perdida, pode servir como uma ponta de arrependimento no futuro. Será que a gente quer sentir esse arrependimento no futuro? Ou será que a gente quer fazer algo a respeito e tomar as rédeas da nossa reencarnação e fazer algo de positivo a respeito? Deseja realizar a meritória obra de espiritualização com bons espíritas. Nesse mesmo no capítulo 17, esses trechos foram retirados do capítulo 17. Deseja realizar a meritória obra de espiritualização. Os bons espíritas são aqueles que estão continuamente tentando exercitar isso. Então, a gente passa aqui a falar sobre essa questão, desse propósito existencial, enquanto bons espíritas, para os trabalhadores da última hora. Então vamos ler aqui um pouco. E esse trecho a gente pegou emprestado do Projeto Espiritizar. A melhor metodologia quanto a isso é mergulhar na profundidade dos sentimentos e reconhecer as reais intenções que motivaram os pensamentos a se desviarem do bom senso e da profundidade dos primeiros tempos de compromisso assumido consigo mesmo. Então a gente para e pensa, poxa, se eu estou aqui tantas reencarnações depois, talvez daquela em que primeiro me foi oferecida a oportunidade de fazer o bem. E eu não usei aquela oportunidade. Eu não assumi compromisso e executei, ou trabalhei para atingir aquilo que era esperado de mim. Por que não, então, tentar? E hoje muito se usa muito a expressão de autodescobrimento e autoconhecimento.
Mas que tal se esse processo de autodescobrimento e autoconhecimento não for muito além do que apenas observar o que acontece nos nossos dia a dias aqui hoje, mas tentar refletir um pouco, tentar meditar e refletir um pouco sobre algo que talvez tenha nos motivado a desviar o nosso comportamento em vidas pretéritas. O que é que está realmente, o que é que existe, o que porventura tem existido dentro de nós, dentro de mim, quando no passado eu fiz a escolha errada. Em vez de ser um trabalhador, começar a trabalhar logo na primeira ou segunda hora, por que esperar até agora? Direcionar-se e intensificar-se na força de vontade para que o encontro com a verdade na alma se concretize de maneira profunda e permanente, no qual haverá a partir disso a entrega às leis divinas naturais, que serão as professoras da alma conduzindo o espírito imortal a todo instante na jornada do autoaperfeiçoamento. Ou seja, que exista enquanto trabalhadores da última hora, isso aqui é só para perto, e quando eu olho para vocês estou tão embaçado. Quando a gente olha o nosso propósito existencial, que ele sirva como base da nossa reflexão e das nossas ações como trabalhadores da última hora. Que a gente possa concretizar de maneira bem profunda esse propósito ao qual estamos nos conduzindo. E existe esse gráfico aqui do Projeto Espiritizar que eu acho muito, muito interessante e ajuda um pouco, às vezes figuras ajudam a gente a se posicionar ou tentar enxergar as coisas de maneira mais clara. Então, uma coisa é, no lado direito, lá embaixo, é tentar se sentir espírito imortal. Eu sou mais do que o que eu aparento ser agora. Sou muito mais do que eu aparento ser. Então, depois do sentir do que é ser espírito imortal, tentar entender o porquê ser. E assim, refletir sobre esse propósito existencial. O propósito existencial por trás dessa pergunta do porquê. E por fim, desenvolvendo essa consciência espírita, que caminho, ou como ser, que caminho, como agir, sendo espírito imortal, trazendo conosco, dentro de nós, esse objetivo que vai muito mais além do que essa vida em que aqui estamos. E isso servir como base para que fortaleça as nossas atitudes no nosso dia a dia. Ou seja, o comprometimento enquanto trabalhadores da última hora está arraigado e está sustentado por essas questões do ser, por questões de ter algo em mãos, ferramentas, e, na verdade, fazer algo a respeito daquilo. Existe esse outro gráfico aqui que tenta trazer numa figura apenas todas essas questões, todos esses ambientes que nos remontam às questões circunstanciais do nosso dia a dia. Mas tenta nos lembrar que no core, no centro de tudo, existe esse propósito muito mais amplo. Quando nós nos lembrarmos daquilo que a gente lê nas passagens de Jesus, nas parábolas como essa dos trabalhadores da última hora, que nós possamos refletir nessas parábolas
dentro de um paradigma muito mais amplo do que aquele que a gente normalmente reflete. Que a gente consiga refletir de uma maneira muito mais profunda o que o tempo em que a gente usa como referência, ele seja muito mais irrelevante além da questão do agora. Alguém falou agora, a gente perguntou sobre hora, no início alguém falou a palavra agora. Além da questão do agora, acho que foi a Raimunda que falou agora. Então, que nós possamos saber que agora é o momento, agora é a última hora, agora existe essa oportunidade para que nós procuremos, enquanto esforçados dentro do papel de tentar ser um bom espírita, tentarmos usar todas as oportunidades que nos aparecem a todo dia. E a estrada não é fácil. Todos os dias as adversidades, as vicissitudes vão nos acometer. Mas que nós possamos saber que a mensagem do Consolador, ela veio com essa mensagem de amparo, onde ela vem tentando nos sustentar. Não importa os tropeços que tenhamos, não importa as quedas que venhamos a ter, ou não importa as circunstâncias que possam vir, adversas que possamos vir a encontrar. Sempre existirá à nossa frente a oportunidade de fazer a escolha pelo bem, de fazer a escolha alegre, a escolha feliz. Um momento de decisão ser um momento feliz, não um momento preocupado. O trabalhador da última hora, eu tenho que fazer tudo, não isso, mas com tranquilidade, com brandura, com vigilância, sim, e com responsabilidade, saber identificar esses momentos no nosso dia a dia, saber parar por um segundo para refletir, porque as nossas atitudes não são automatizadas, nós somos espíritos ainda imperfeitos. Então precisamos desse momento de reflexão para que assim a gente possa tentar fazer a escolha correta, para que assim a gente possa procurar estender a mão onde a gente possa estender a mão e não nos subtrair desses momentos, não nos ausentar dessas oportunidades que nos acometem, que nos apareçam. Então, meus amigos, que nós possamos hoje, nessa semana que se inicia e nas outras, sempre carregarmos dentro de nós essa mensagem convidativa, essa mensagem que nos tenta trazer e nos amparar, sabendo que essa mensagem nos chama à responsabilidade, que nos chama ao trabalho, que nos chama à reflexão, e que a gente possa assim seguir o nosso dia a dia de uma forma mais positiva, mais alegre, mais feliz, em busca do nosso salário de trabalhador de última hora. Então, que a paz continue entre nós hoje e a gente vai passar para o passe.